Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, aceitam um café? Eu sugiro que cada um pegue o café de hoje para a gente iniciar nosso dia com o pé direito. Vou falar sobre o conceito de definição no processo penal, mas como não pode deixar de faltar, o objetivo também é trazer os elementos para engatilhar seus estudos. Então, não apenas um aspecto do conteúdo, tanto do nosso curso de Direito Processual Penal, que foi agora lançado, como também do nosso curso online. Está muito bacana, foi exclusivamente gravado com esse objetivo, videoaulas com uma ideia exclusiva de trazer os seus assuntos bem ordenados e também com propósito didático, né? Então, são conteúdos que até então nós não tínhamos uma ideia, assim, um permeio didático aplicado ao processo penal. Então, geralmente, assuntos que seriam considerados difíceis ou com acesso quase que impossível, ou às vezes que poderiam não ter utilidade para fins, por exemplo, de prestação de uma prova de concurso público, e que, na verdade, eles são mais úteis do que nunca, em termos de potência, né? Então, hoje nós vamos passar essa hora aqui trazendo alguns elementos sobre o curso de Direito Processual Penal, publicado pela editora Noesis, e também esses elementos relacionados ao curso online, né, que está à disposição aí na Hotmart. O café tá bom? Cada um pega o seu. Eu sempre gostei desse horário para estudar. Acho que foi um hábito, assim, desde criança. Eu gostava de acordar cedo, aí já ia para um terraço que tinha na minha casa, sentava e ficava lá lendo. E os resultados disso aí eram muito bons, porque a gente está descansado, né? E a capacidade produtiva é maior. Desejo aí um bom dia a todos, aqueles que estão nos acompanhando, estão acordando cedo. Meu muito obrigado, tá certo? E vamos começar com esse assunto que eu descobri ser um assunto fantástico, porque te dá a percepção do que você está fazendo em termos de estudo e de domínio. E também nós conseguimos identificar por que tanta controvérsia e de repente você não sabe explicar porque um autor pensa de uma forma, o outro pensa de outra. E se você entender o percurso que sai do conceito à definição, já é um grande passo. E essa é a ideia. Nós temos dois aspectos que definimos, né? Se a gente pega o livro e vai lá para o capítulo 3, nós definimos uma ideia de função conceitual. Na verdade, quando tratamos de qualquer aspecto do mundo humano, são três pontos de partida. Um ponto de partida estrutural, que é uma sintática, mas quando a gente fala sintática a gente logo se assusta, né? Mas a ideia estrutural de sintática é um eixo de esquema. E isso tem muito a ver com Kant. O Kant pensa em um esquema para você construir qualquer coisa, né? Então existe um padrão que tem uma função seletora, observem bem, uma função seletora de conteúdos. Se você não tiver desenvolvido esse padrão, por qualquer motivo, digamos que um ser humano que não tenha conseguido desenvolver por uma patologia, ele vai ter, então, dificuldade de ordenar os seus raciocínios. Pode desenvolver, por exemplo, um problema psíquico. Então, a ideia de função seletora faz parte de um valor esquemático no conceito. Anotem aí, um valor esquemático. Então, quando tem, por exemplo, o conceito no direito, é aquilo que está no direito processual penal. Então, aqui eu trato de aspectos conceituais. Mas esses aspectos conceituais não ficam só na ideia de beleza, mas de demonstrar que o processo penal precisa deles para ordenar os seus respectivos efeitos. Então, eu trabalho com a ideia conceitual, né? Aceitam a água, gente? É bom também hidratar, né? Então, a ideia conceitual tem essa função
seletora de conteúdos, né? Então, por exemplo, na hora de decidir, você não pode decidir fora do conceito. A ideia de prisão temporária é um dos institutos mais complicados que nós temos, justamente porque parece ser um instituto de difícil compatibilidade com o texto constitucional. Nós pensamos, inclusive, que a própria prisão preventiva, em termos de medida cautelar, já seria suficiente para cobrir tudo, né? Cobrir todos os seus aspectos, prisão preventiva. Porque nós precisamos de dois elementos, fumus comis delicti e periculum libertatis. Hoje também um elemento de sobreposição chamado de perigo do estado de liberdade do imputado. E esses dois aspectos, que são seletores de conteúdos, ou seja, o que é um fumus comis delicti? Existência de um fato definido como crime, está lá, e indício suficiente de autoria, está lá também. Preenche, então, esses elementos iniciais para que possa ser autorizado o deferir uma prisão preventiva. Mas não bastam esses dois pressupostos, eu preciso das hipóteses. Estou ainda nas funções seletoras do conceito. As hipóteses que são urgência, uma hipótese de emergência, poderiam ser descritas como as garantias da ordem pública, a ordem econômica, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. Tem, então, os dois eixos principais da prisão preventiva, mais o perigo do estado de liberdade do imputado. Mas vejam, gente, se eu for confrontar a prisão preventiva com a prisão temporária, vocês vão perceber que a abertura conceitual, isto é, aquela abertura difusa do texto da lei de prisão temporária, é um tanto mais ampla e um tanto mais complicada. Por quê? Porque pode admitir prisão em uma série de situações que não estariam restritas apenas aos casos de prisão preventiva. Temos problemas na prisão preventiva? Temos. A prisão preventiva, então, ela tem um aspecto muito aberto, especial, quando trata das hipóteses de ordem. Definir o que é ordem é difícil, né? Dizia o Eros Grau, em seu livro, Ordem Econômica na Constituição de 88, citando outro autor, que desordem é a ordem com a qual não concordamos. Então, falar de ordem pública é um tanto amplo, um tanto aberto, né? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica. Mas o texto da prisão temporária costuma ser mais vago, mais aberto e mais delicada a situação na hora de você aplicar. Porque fala, por exemplo, necessidades do inquérito, né? Para fazer face à necessidade do inquérito policial. Está muito aberto. Lei 7.960 de 1989, é muito aberto. Então, eu tenho um esquema ali muito mais abrangente para aplicá-lo, não é? Além disso, existem outras duas hipóteses que a lei não diz se é uma conjunção, no sentido de ser e, ou se é uma disjunção, no sentido de ou, né? Então, e, conjunção ou disjunção. A lei não afirma o que é que se trata. Isso acaba ampliando, né, demasiadamente, amplia demais a possibilidade do juiz aplicar uma prisão ou deixar de aplicá-la. Então, a prisão temporária, ela tem 3 incisos possíveis, e o inciso 3 representaria o fumus comis delicti, representaria os artigos de lei que dizem respeito a crime, que permitem o decreto prisional. O fato é que ali temos conceito muito aberto e precisamos de defini-lo. Então, do percurso entre o conceito e a definição, nós temos primeiro o conceito, valor esquemático e valor impletivo, para a gente mencionar o Carlos Cócio. Gente, vamos lembrar aí aos amigos, se puderem enviar aquele aviãozinho providencial para que o pessoal venha para a live, né? Às vezes acordar mais cedo tem algumas desvantagens em termos de sono, mas também várias vantagens em termos de diálogo, né? Então, quem puder falar para os amigos aí, olha, compareçam lá que o Rosmar está tomando café, está comentando aspectos de processo penal e de teoria do direito e da lógica que dá aquele diferencial para quem for trabalhar e para quem for estudar, tá? Então, o conceito tem esses dois aspectos, o valor esquemático e o valor impletivo, que eu tomo de Carlos Cócio, né, que é um justo filósofo argentino. Poucos leiam Carlos Cócio.
Mas é um autor que, se você tiver contato e puder crescer com ele, você vai sobressair, né, em termos de estudo e de domínio da disciplina. Então, o esquema ele é algo que o Kant já falava com o objetivo de seletar, né, com o objetivo seletor de conteúdos. E o valor impletivo, ele é um liame. Então, o valor esquemático é uma espécie de estrutura que catalisa, que seleciona conteúdos. E o valor impletivo, ele é um liame entre a tua cognição e o que você, por exemplo, descreve no processo. Então, nós precisamos de uma descrição, de um percurso, né, entre aqueles aspectos que eu seleciono e aquilo que eu penso. E nem sempre isso é simples, porque às vezes nós temos abismos na hora de definir algum aspecto. Né? Então, podemos relacionar o conceito e a definição com o que nós mencionamos hoje e com o que mencionamos ontem, entre ordenamento e sistema. O ordenamento seria mais conceitual, o sistema seria mais definido. Em outras palavras, nós precisamos definir o conceito. Então, definição seria diferente do conceito. Enquanto definição seria algo delimitado, o conceito seria difuso, né? Então, não é à toa que nós temos contato com a lei, e a lei ela tem vários sentidos interpretativos, sentidos que podem ser compreendidos como constitucionais, sentidos que podem ser inconstitucionais. E aí nós podemos selecionar, né, os aspectos de sentido que são constitucionais e afastar aqueles inconstitucionais. Ontem eu até mencionei a respeito das técnicas de controle de constitucionalidade, e um sentido inconstitucional é aquele sentido que tem aderência à técnica de nulidade parcial sem redução de texto. O que é isso? Eu não reduzo o texto da lei. A lei fica intacta. Mas alguns sentidos eu menciono como inconstitucionais. Então, uma lei qualquer, ela tem um aspecto que pode ensejar mais de um sentido. Inclusive isso, alguns autores mencionam esse aspecto, né, que a legislação ela traz possibilidades. Ela traz possibilidades interpretativas, e por isso que não seria, por exemplo, apropriado apenas identificar uma consequência quando a gente se deparasse com um vício processual. Então, o vício processual teria consequências, aplicação de efeitos, vários efeitos jurídicos, e não apenas. Isso explica porque alguns têm predileção pela definição da nulidade. Observem que nulidade é um conceito, eu posso defini-la, eu posso contorná-la, tem predileção pela nulidade enquanto tipo processual constitucional. Então, nós não teríamos apenas a aplicação de um efeito, mas a aplicação de vários efeitos. Então, eu posso, por exemplo, no caso do uso de algemas, súmula número 11, súmula vinculante número 11 do STF, uso de algemas. Lá está prevista não apenas uma consequência, nós temos a previsão de diversas consequências a partir do uso de algemas. Naturalmente, um deles é a contaminação da prisão como ilegal, né? Não, por exemplo, da decisão de prisão preventiva, mas eu posso ter problemas em relação a uma prisão em flagrante, contaminando-a como ilegal por completo, né? Não a decisão de prisão preventiva, a decisão da prisão em flagrante. E também com a possibilidade de efeitos sancionatórios em relação ao agente que usa indevidamente a algema, né? Então nós precisamos perceber que existem consequências. Na verdade, a coisa funciona da seguinte maneira. Nós temos uma norma jurídica que é pensada, e a partir dela eu tenho a descrição dessa norma. Então, observem que isso tem uma relação, inclusive, com filósofos como o Miguel Reale, que falava que direito é fato, valor e norma. Ele, na verdade, retrata o percurso que vai do conceito à definição também. Não só o percurso que, por exemplo, pode ser já a documentação legislativa. Como é que eu faço uma legislação, né? Por exemplo, quando eu trato no nosso código de problemas relacionados à prova penal, ao reconhecimento de pessoas ou coisas. Lá no artigo 226 do Código, diz que você deve primeiro pedir para que a pessoa que vai reconhecer descreva aquela que vai ser reconhecida. Por que isso existe no texto do Código, já um texto antigo? Porque é comum se entender a possibilidade da pessoa
ser induzida a reconhecer, né? Então, se eu chamo a vítima, ou você chama uma testemunha, você reconhece fulano como crime, aquilo é quase que uma indução. Então, você conhece fulano como responsável pelo crime, ele está ali naquela, quase, olha, reconheça, foi ele que cometeu o crime. Então, o que é que o código diz? Primeiro, sem manter contato entre o reconhecedor e a pessoa que vai ser reconhecida, que essa pessoa descreva suas características, né? Então, ela as descreve e logo em seguida se coloca uma pessoa ao lado das outras, ou seja, aquele velho reconhecimento informal, ele não tem valia probatória, porque você diz, olha, só tem um acusado na sala, é aquela pessoa de complexão física alta, etc., foi ele que cometeu o crime, a gente não vai ter outra resposta, né? A não ser muito raramente que a pessoa diz, eu não me recordo, né? Então, essa forma de indução, ela já era percebida como natural ao ser humano, né? Nós acabamos que temos uma história de equívocos na hora de acusar alguém, e por isso nós precisaríamos de cautela. Então, a legislação ela foi documentada a partir de uma experiência. Diz o fato de Miguel Reale. Fato, valor e norma. Então, existe uma experiência. Depois, a indicação de que esse valor é um valor negativo, né? Então, eu preciso ter algumas cautelas, alguns cuidados. Ou seja, além de colocar a pessoa um ao lado das outras, chamar para apontar, depois descrever, documentar, fechar. Então, fato, valor e norma. Fato que a gente percebia que existiam problemas na hora de reconhecer. Valor que aquilo não seria interessante para, por exemplo, aplicar a dignidade da pessoa humana. O valor seria um valor que seria um valor negativo, seria um desvalor, né? E norma quando a gente faz a relação entre valor esquemático e valor impletivo, faz o liame com aquela conjunção e diz, olha, então precisamos de uma legislação que documente tudo isso e nos previna contra equívocos. Hoje ainda a gente tem problemas com reconhecimento, que tem sido objeto, por exemplo, de exames por organizações, né, por um projeto que é chamado Projeto Inocência, então tem até sido divulgado no Fantástico no fim de semana, e afirmando, né, os problemas de reconhecimento e acusação falsa de pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Então isso é um valor. Mas observem que fato, valor e norma também serve na hora na hora do intérprete caminhar desde o momento do conceito até a definição. Se eu tenho, por exemplo, o conceito de exame pericial no artigo 158, é algo muito difuso e que não contorna bem o problema do exame pericial. Lá se fala que para os crimes que há vestígio, para os crimes que foram deixados vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto. Mas ele não define bem, né? Ou se imagine que se nós tivéssemos um conceito, como temos conceito de armazenamento, a partir do artigo 158, né? Armazenamento, descarte, ou seja, quando se cuidou do trajeto da cadeia de custódia do vestígio, o legislador fez questão de conceituar de maneira específica, o que não é comum. Geralmente o legislador não conceitua, mas ali nós tivemos alguns conceitos, e esses conceitos eles são objetos de definição posterior, com o objetivo de dar-lhes melhor contorno, né? Então, volvendo aqui para o exame pericial, nós vamos dizer, olha, o exame pericial é um meio de prova, é um meio de prova típico, né? É um meio de prova, inclusive, nominado, legal, baseado no sistema da legalidade, o sistema da prova legal, ainda que isso seja de natureza relativa, porque admite um suprimento. Então, eu saio do conceito, que é difuso, e lhe dou melhor contorno. E qual o propósito de tudo isso, né? O propósito é o propósito de controle. Se, por exemplo, nós afirmássemos apenas de maneira aberta, como infelizmente acontece em relação a muitos dos nossos institutos, né? Se conceitua de maneira aberta e não se define na hora de julgar. Por exemplo, a nulidade processual padece desse problema. Nós temos vários conceitos em torno da nulidade e diversas definições em relação ao que a doutrina faz a respeito da nulidade, e o resultado disso tudo a gente pode perceber no dia a dia dos tribunais. Ou seja, existe uma ampliação gigantesca do conceito e também uma dificuldade de controle dos vícios processuais. Muitos, inclusive, afirmam como se nulidade fosse um problema para o processo, né?
alguns dizem, olha, um problema aqui, né, de nulidade, porque o advogado fica criando nulidade. Não, na verdade a nulidade não é criada pelo advogado, a nulidade é criada pelo defeito do procedimento que é dirigido pelo órgão judicial. Então o advogado está fazendo o papel dele na defesa, o Ministério Público está fazendo o papel dele quando acusa, e o órgão judicial é que deve dar direcionamento para evitar que o processo padeça, que o processo tenha problemas em sua rigidez. Afinal de contas, é o artigo 251 que diz, né, que o juiz é responsável por velar pela regularidade dos atos processuais. Então, isso decorre assim, até dos próprios entendimentos mais inatos da filosofia do direito, porque é o juiz que está no vértice da norma jurídica. Essa expressão a gente toma de Carlos Costa também, que ele diz que o juiz é inato à norma jurídica. E por quê? Porque, segundo essa concepção e segundo a própria ideia normativa, vocês não vão encontrar mais eu falando, por exemplo, que norma jurídica é um imperativo, não afirmo mais isso, né? A norma jurídica ela é um pensamento, a norma jurídica ela é uma construção, a norma jurídica pode ser a definição a partir do conceito, bem contornada, com o objetivo de descrever reações, né? Efeitos jurídicos. Mas ela não é a própria existência de efeitos jurídicos. Os efeitos jurídicos estão fora dela. Os efeitos jurídicos dependem do cumprimento dessa norma jurídica pelos seus destinatários. Então, a ideia de norma é uma ideia de pensamento. E o problema da imperatividade é o problema que está do lado de fora. Então, por exemplo, se você tem duas normas construídas e uma diz algo e a outra refuta em seu consequente normativo, você terá um problema de imperatividade. Déficit de imperatividade. Para a gente mencionar o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, que trata desses aspectos, entre aspecto relato e aspecto cometimento. Se houver conflito entre o relato de uma norma e o cometimento da outra norma, nós vamos ter uma consequência, né? Geralmente uma consequência relacionada à ineficácia. Mas quando esses aspectos de uma norma em relação à outra, ela está no âmbito do cometimento, no âmbito consequente, o déficit é de imperatividade. Quando a questão diz respeito ao descompasso no âmbito da própria norma, o efeito é de invalidade. Então o déficit será de validade. É bacana porque você começa a perceber que é central para que você desenvolva seus estudos que você não tenha dúvidas em relação aos conceitos centrais. Eu me refiro a saber o que é vigência, a saber o que é validade, a saber o que é norma jurídica e o que é ineficácia. Então a noção de validade, por exemplo, ela é uma noção de pertença, né, de relação com o sistema. No processo, gente, a nulidade ela não se produz automaticamente. É interessante como tanta gente se equivoca na hora de falar sobre nulidade, primeiro porque não contorna bem a sua definição. Então, se eu posso dar assim, um exemplo central do processo penal que acaba atingindo todos os outros assuntos, se cuida da denominação da nulidade. Por isso que não faz sentido, por exemplo, a pessoa ter ódio às nulidades processuais, ao estudo das nulidades. Ou seja, por intermédio da lente da nulidade, você consegue perceber o que é correto e o que é incorreto. Não é à toa que estudamos o processo penal todo sob o eixo da nulidade processual. Então, ela como eixo central. É algo assim que eu chamo a atenção, porque na maioria dos nossos livros não há uma dedicação a essa temática da nulidade processual. Muitas das vezes os assuntos são... Quando cuida da nulidade, o capítulo é muito sucinto, né? Um capítulo muito curto, e praticamente as respostas elas são respostas muito genéricas, não é? Então precisamos primeiro de contornar esse conceito. Então existe também a definição do conceito de nulidade. Existe a definição do conceito de recurso, né? Existe a definição do conceito de prova. Existe a definição do conceito de inquérito. Então, quando cuidamos, por exemplo, desses temas naturais, esses temas que já fazem parte do programa de processo penal, nós migramos do conceito. Se você domina o conceito e consegue contorná-lo, os demais assuntos vão estar todos com o pé no conceito. Eu vou explicar por quê.
E isso você economiza bytes de pensamento, né? Porque, se eu posso falar bytes de pensamento, há um gasto de energia gigantesco com aqueles que tentam pormenorizar cada um dos detalhes que existem em cada uma das leis. Se a gente for, por exemplo, detalhar cada uma das leis penais, você vai fazer um trabalho repetitivo, então, vez por outra, você vê uma repetição e você também não vai poder dominar o assunto como deveria. Então, como dominar um assunto? O primeiro ponto de partida é justamente o esquema. E o esquema é o conceito. Não é à toa que, se, por exemplo, você estuda um Sócrates, né, através, naturalmente, que não tem escrito de Sócrates, mas, por exemplo, por intermédio de Platão, existe lá um pilar da sua filosofia que explica todos os demais desenvolvimentos. É o que a gente denomina de derivação. Né? Então, as coisas são derivadas. Por exemplo, se eu vou estudar uma lei, ela deve derivar das formas de produção que estão na Constituição. Se eu vou estudar Sócrates, alguns pilares que nós conhecemos, que são comuns, eles precisam ser entendidos. E você vai compreender por que a filosofia dele toda daquela maneira. Aliás, o eixo estrutural é um só. Então, por exemplo, em Sócrates, penso, logo existo, não é isso? Né? Ou o Descartes, penso, logo existo. Em Sócrates, ele vai falar de conhece-te a ti mesmo e vai trabalhar com a maêutica. Né? Então, o Descartes desenvolve toda a filosofia dele, Descartes, penso, logo existo. Né? Então, a partir daí, você vê que o postulado da dúvida é o objeto de derivação de todos os seus conteúdos. Né? Então, se você for, por exemplo, para um filósofo como Kant, ele vai trabalhar com o imperativo categórico. E com isso ele vai desenvolver todo o restante da filosofia dele. E isso é um eixo comum em relação a toda a filosofia, que é metodologia. Então, assim, a gente pode ter metodologia para construir o nosso pensamento. Então, nós temos uma metodologia com o objetivo, por exemplo, de definir o contorno conceitual e, a partir daí, derivar todos os seus elementos. Então, por exemplo, no âmbito da prova, como nós conceituamos prova? Prova é aquele elemento que passa pelo filtro judicial, mas ele não tem iniciativa. Ele é o vértice normativo. Vê que tem tudo a ver. Esses elementos eles precisam, então, ser construídos em termos de consistência, né? Em termos de coerência. Então, a relação com o conceito, ela é uma relação estrutural. Então, quando eu digo, bom, vamos trabalhar com a nulidade, enquanto nulidade é um aspecto difuso e um aspecto que se divide em nulidade fato e nulidade consequência, eu consigo indicar o seguinte: o que há de comum no âmbito da nulidade? O que há de comum no âmbito da nulidade é que existe uma configuração dúplice normativa. E sempre os autores, embora usem outros nomes, eles vão tratar de um aspecto antecedente, que pode ser chamado de vício, pode ser chamado de defeito, pode ser chamado, por exemplo, de reconhecimento da nulidade, e um aspecto consequencial, que às vezes é chamado de nulidade, anulabilidade, nulidade de pleno direito e uma série de outras nomenclaturas que acabam causando confusão na hora de você aplicar o sistema. Então, a ideia de derivação, ela parece ser algo que nos é intrínseco. Então, por exemplo, a norma jurídica, ela é derivada de uma nomogênese. Nomogênese, né, ou nomogenética, ou genética normativa, gênese normativa, é como se fosse a programação para você continuar com outras construções. Então eu não posso construir o direito do nada, eu preciso de um elemento específico para construí-lo. Assim como qualquer filosofia humana, ela precisa de um elemento específico. Então aqui eu mencionei o Sócrates, mencionei o Descartes, poderia mencionar qualquer outro filósofo. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro como História da Filosofia, eles vão sempre fazer um aspecto derivativo. Né? Então, por exemplo, se for Karl Marx, você encontra ali, na luta de classes, na ideia de dialética material, toda a justificativa dos seus demais argumentos. A não ser que a pessoa tenha mudado de concepção, mas geralmente é dessa forma que a coisa caminha. Então, se for em Hegel, que é uma dialética idealista, na ideia de oposição, ele justifica todos os demais argumentos. Então, se pega um livro como, por exemplo, Fenomenologia do Espírito, ele é todo da mesma maneira. É interessante, como se você não entender isso, você não entende a jogada do seu texto, o entendimento, a sua compreensão.
Então, também no direito, para você compreender se algo, por exemplo, é recurso ou não, você vai precisar definir o que é recurso e fazer o respectivo vetor catalisador. Então, volto para o início. Nós temos dois valores conceituais dentro do conceito, o valor esquemático e o valor impletivo. O esquemático é porque é seletor de propriedades, então você é capaz, por exemplo, de classificar, né? E essa noção de classificação, de lógica de classes, é outra coisa que muita gente ignora apesar, né, de classificar no seu trabalho. Então você, por exemplo, vai escrever um livro ou vai escrever um artigo, aí você é classificação, aí você sai classificando, mas a pessoa não sabe do que se trata, e isso é um problema. Porque a ideia é que você saiba o que está fazendo, né? Essa é a ideia que a gente propõe. Então, a não ser que a pessoa se equivoque, né? Mas você simplesmente construir acreditando que está certo e sem perceber o que está fazendo é realmente um problema para a construção do conhecimento. Mas como se classificar, né? O que é classificar? Nós, então, fazemos a divisão. Classificar é dividir, né? E se divide com base em determinados vetores. Então, por exemplo, né, o vetor de proporcionalidade. Esse é um vetor importante, né? Uma ideia de proporção. Se a proporção é justa medida, a proporção é uma ideia de evitação dos excessos. Mas, na verdade, você pode relacionar isso de uma maneira muito simples, em termos lógicos, né? Nós temos 3 categorias que aplicamos para praticamente todos os institutos, que é a ideia de mesmidade, a coisa tem que ser a mesma, tem que ser idêntica. Isso significa dizer que é muito importante você recortar o aspecto antecedente do que você vai estudar. Observem que esse recorte é como se fosse uma metodologia, né? No âmbito filosófico você tem o recorte metodológico, né? Tem. No âmbito do direito nós precisamos também desse recorte metodológico. E temos, por exemplo, na petição inicial. Nenhuma petição inicial pode ser extensa ao ponto de impedir o direito de defesa. Teve uma decisão agora recente, né, o juiz federal que decidiu foi Marcos Reis Bastos. Ele deu uma decisão rejeitando uma petição inicial porque tinham sido juntados uma quantidade de documentos imensa, né, e ele entendeu que naquela situação nem havia indicativo de quais documentos eram importantes. Então eram documentos eletrônicos e ele fez menção a terabytes, a uma quantidade assim gigantesca de documentos acostados e que não tinham relação com a denúncia, né? Então vocês imaginem o que é você ser denunciado, ser acusado de algo, chega a denúncia em 200, 300 páginas, a denúncia com índice, com alfabético remissivo na denúncia, tem ainda umas imagens na denúncia, gravuras, e uma denúncia que não acaba, e a denúncia que também não descreve o tipo penal tal qual não descreve o fato tal qual o tipo penal, né? Então essa denúncia é a denúncia que vai ter uma denúncia viciada, né? Uma denúncia problemática, não por ela ser uma peça mal feita, pode até estar bem elaborada, bonita, né? Enfim, pode não ter cortes, não ter equívocos de português, mas qual o objetivo de você ter uma petição inicial em um processo criminal? É você otorgar o direito à ampla defesa e contraditório. Então eu preciso também fazer esse tipo de relação entre conceito e definição. Eu tenho o conceito de crime, do crime específico, previsto no artigo de lei penal, e eu posso ter a definição. O tipo penal é o seletor de propriedades, né? A definição ela vai relacionar aquele seletor de propriedades com o que está no inquérito policial, né? Então eu não preciso fazer algo extremamente gigantesco. O fato é que nesse caso ele deu uma decisão corretíssima, né? De rejeitar, falando, né, que praticamente impossível que o réu pudesse saber qual é a acusação e que seria necessária a indicação do documento a que se refere a denúncia, né? Eu sei que isso dá trabalho, né? Mas o que para ser bem feito não precisa dar trabalho, né? A gente mesmo para escrever um livro foi necessário então relacionar os conteúdos, ter cuidado como escreve, como deve fazer, né? E fazer, por exemplo, um índice remissivo. Eu acho que esse distintivo é um distintivo importante no livro, tem um índice remissivo para você estudar os conteúdos de maneira autônoma. Então é possível você estudar de maneira autônoma, de maneira independente. Existe também um índice contínuo para quem desejar estudar o livro do início ao fim, com a metodologia de
global, parcial, global, né? Global quando você tem uma visão geral, parcial quando você vai estudando cada um dos capítulos, global de novo quando você faz uma revisão geral do que você anotou, escreveu. Então não é demais riscar, né? Eu só estudo riscando. Eu mesmo peguei um exemplar para mim, né, para destruir o exemplar no bom sentido, destruir no sentido de anotar, de discordar do que eu escrevi anteriormente, de dizer, olha, isso aqui pode melhorar. E essa é a maneira de você ter um maior domínio desses assuntos, né? Então, voltando aqui para o problema do conceito e da definição, o eixo central, para que a gente perceba a dimensão desse problema, seria a nulidade. E nulidade é, por uns, classificada como sanção, por outros classificada como vício. E tem um autor, né, que esse é um autor fantástico, é o Torquato Castro, que ele tem uma pegada filosófica envolvendo o âmbito da civilística. Ele fala da nulidade sobre o aspecto pragmático possibilista. E eu me apropriei de algumas coisas interessantes que também nos ajudam a entender o eixo da nulidade no processo penal e perceber como é importante saber a nulidade para você fazer correto, né? Então você sabe o que é fazer correto se você perceber o que é incorreto. Eu sei o que é liberdade porque eu tenho a dimensão do que é ter a liberdade restringida, em especial em período de pandemia, que a gente teve a nossa liberdade circunscrita, então você tem a exata dimensão do que é ter essa liberdade suprimida. Em relação à criança, por exemplo, porque ela sabe que o pai está ausente ou presente. Existem brincadeiras logo no início da infância, né? Está presente, ausente, ele acha divertido, né? A criança gosta. Então, também para saber o que é correto e o que é incorreto, é necessário se dominar o conceito de nulidade. Então, voltando para o Torquato Castro, que tem um livro sobre pragmática das nulidades, na ótica privatista, ele fala de dois aspectos lógicos. Vou eu de novo para a lógica. O modus ponens e o modus tollens. Né? Então, a ideia do modus ponens é uma ideia afirmativa, é uma ideia assertiva. Né? Então, por exemplo, acontecido um fato antecedente deve ser o consequente. Então, eu tenho a verdade do fato antecedente e a verdade do fato consequente. É assim como se comporta quase todas as nossas regras do direito. Né? O direito ele tem consequências que podem ser proibidas, obrigatórias ou permitidas. Né? Então, eu tenho três modais. Então, o modus ponens geralmente se comporta dessa maneira. Mas existem outras formas que podem ser classificadas como modus tollens, ou seja, uma forma negativa em relação à consequência. Então, a consequência não pode ocorrer, por quê? Porque a premissa é falsa. No caso da nulidade, ela nem se encaixa exatamente no modus inicial, o ponens, nem no modus tollens. Por quê? Porque existe uma pragmática possibilista que ele não está afirmando algo, ele está negando. Mas apesar de estar negando algo, ele propõe realmente uma consequência assertiva de aplicação de algum efeito. Né? Então é interessante se perceber isso, porque você consegue ter a dimensão do que é a nulidade, porque o ato subsequente ele não vai negar o antecedente, e o ato subsequente também não vai afirmar o antecedente. E o que é que faz o consequente de uma norma da nulidade, então? Ela afirma um vício, suprime seus efeitos e pode ou não reproduzir o ato. E aí nós classificamos a nulidade em relação aos seus efeitos, né? Tem nulidade fato e nulidade consequência. Em relação aos seus efeitos, eu posso classificar, convencionar esses termos como invalidação, com validação, então invalidação quando eu suprimo os efeitos, com validação quando eu confirmo os efeitos, saneamento quando eu faço um outro ato, ou seja, invalido e produzo um outro ato, modulação quando eu faço o dimensionamento de a partir de quando um processo vai ser anulado, e outras consequências que podem ser ajuntadas a estas. Então vejam que nós temos uma configuração normativa extremamente complexa e que depende de um contorno muito peculiar, né? Um contorno específico. Preciso, então, de uma linguagem formal, né? De uma linguagem bem delimitada, bem contornada. Aqui o pessoal está perguntando se vai ficar gravado, vou deixar gravado, tá certo? E em relação à ideia de riscar o livro, é uma ideia muito importante, né? Porque você
você faz um registro. Alguns preferem fazer um resumo. Pode ser também. O que eu não adotava o resumo porque às vezes você perde muito tempo para resumir, mas em contrapartida, ao resumir, por exemplo, ao fichar um livro, reconheço, a pessoa tem um aprendizado talvez mais consistente, em especial para rever o livro através dos seus resumos. Isso pode ser feito. Eu gostava muito de fazer as chaves ao lado, ainda gosto, faço chave, asterisco, sublinho mais aquilo que é mais importante, uso várias canetas quando leio de novo um texto, né? E isso é também muito relevante. Em relação aos índices, eu li os índices, teve até uma vez que um amigo disse, olha, Rosmar, você nunca vi isso, o cara sublinhou até a dedicatória do livro, como é que ele leu até os agradecimentos. Então eu realmente lembro de alguns livros, lembro das referências que os autores fizeram em termos de agradecimento, né? Inclusive, no meu livro eu agradeço a todo mundo que está me acompanhando no Instagram, no Facebook, meus alunos principalmente, porque aprendi muito com os meus alunos, assim, em termos de estudo, né? Você é colocado em dúvida em sala de aula em relação ao que você pensa, ao que você fala, e isso é um objeto de reflexão. Então, em razão disso, eu coloquei um agradecimento todo especial aos alunos, sabe? Algo muito, muito bacana a docência em termos de aprendizado. Geralmente a gente aprende mais ensinando do que estudando ou assistindo a aula, né? E aí, gente, esse é o capítulo 3, né? E aqui a gente tem algumas definições que eu estava mencionando em relação à classificação. Então, classificar é você dividir, classificar é você compartimentar. Existe um termo que é lógica de classes, né? Então, você pode fazer uma classificação, ela não pode ser aleatória, ela tem que apresentar utilidade e, a meu ver, ela tem uma função didática fenomenal, né? Então, uma boa classificação, ela tem a possibilidade de te dar condições de perceber o mesmo assunto sob ângulos diversos. Então, uma delas eu falei que é a proporcionalidade da classificação. Então, já coloco aqui no livro, né, proporcionalidade da classificação. Então, a classificação, ela tem uma extensão. Então, as coisas, o conceito é extenso. Um conceito é mais extenso do que uma definição. A definição é mais estrita. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, o conceito, ele tem uma função com maior denotação, né? Ou seja, uma maior extensão. E a definição ela é mais restrita, ela restringe a extensão porque ele dá intenção. Então, qual é a intenção na classificação? Eu vou classificar as sentenças em absolutória, condenatória e extintiva da punibilidade. Existe uma função para isso. Por exemplo, para fins recursais. Em relação à sentença condenatória e absolutória, eu tenho a possibilidade de ingressar com apelação. Em relação à sentença extintiva de punibilidade no juízo comum, eu tenho recurso interdistrito. Então, eu tenho um objetivo com essa classificação. Então, a classificação ela é intencional, né? Você dá mais conotação. E como se dá mais conotação? Inserindo mais palavras, definindo, né? A questão de se apropriar do livro também é algo assim fantástico depois que você termina o livro e tem domínio daquele conteúdo e relaciona com outros livros. É uma potência que dá fenomenal. Então, essa divisão, por sua vez, ela deve ser uma divisão racional. Isso quer dizer que esse somatório de divisões deve dar um valor aproximado ou igual ao conceito. Então, se eu vou dividir exatamente, eu tenho que dividir de maneira completa. Eu não posso classificar, por exemplo, vou trabalhar com juízo condenatório e com juízo não condenatório. Então, eu digo, olha, a prova pode ser plena e a prova pode ser não plena. Eu não posso falar só prova plena, porque eu estou falando de maneira incompleta. Então, eu tenho que abranger o todo com as suas partes, né? Então, isso é a proporção. Além disso, nós mencionamos a coerência do critério. Ou seja, aqui a gente tem aquelas relações da lógica. Eu falei que a coisa deve ser a mesma, realmente. O conceito deve ser o mesmo conceito e não outro. Deve ter identidade do conceito. O conceito não pode estar misturado, né? Mas, ao mesmo tempo, o critério que eu adotar tem que ser um critério coerente, um critério que não incorra em contradições para que haja racionalidade. Então, isso é bacana que você consegue identificar, por exemplo, que a forma como se classificou a prova, né? A prova pode ser classificada quanto ao vício, prova anômala,
prova irritual, né, pode ser classificada como vício dessa maneira, ainda pode ser classificada como enquanto ilicitude em sentido amplo, em prova ilícita em sentido estrito, prova ilegítima e prova irregular. Então eu tenho critérios que não podem se misturar, né? Não faria sentido eu falar, por exemplo, prova ilícita e prova anômala, não faria sentido, porque a classificação de anômala, ela diz respeito a uma forma decorrente da definição em sentido mais concreto. Então, prova pode ser anômala ou irritual, porque o vício concreto diz respeito a um descumprimento mais grave ou menos grave da forma legal, enquanto a classificação em prova ilícita, ilegítima e irregular diz respeito à natureza da norma violada. Então eu tenho que ter coerência do critério, eu não posso misturar os critérios. Posso apresentar uma classificação com base em um critério e uma classificação com base em outro critério. Perfeito. Então aqui a ideia de não contradição, coerência do critério, né? Não pode haver mescla, mistura de métodos. Então a gente explica esse problema. E por último, a gente tem que ter uma ideia de precisão, né? De contornos bem definidos e da não utilização de meios termos, né? Então, juntando com outro elemento de coerência do critério, eu tenho também de evitar o que se chama de violação do princípio do terceiro excluído, de um mais ou menos. Por exemplo, a prova que tem quebra da cadeia de custódia, né? Houve quebra da cadeia de custódia da prova. Essa prova não pode ser utilizada mais, a nosso ver, para objetivo nenhum, né? Nem mesmo para casos assim de medidas cautelares. E por quê? Porque houve uma violação frontal e importante ao ordenamento jurídico. Então tem uma delimitação bem precisa. Não falta quem diga que possa ser usado, né? Então, assim, a postura de afirmar que pode ser usada uma prova com rompimento dos seus elementos é uma postura mais autoritária, né? Então, assim, eu penso que uma vez rompida a prova, há a quebra do que a gente denomina de fiabilidade probatória, né? A fiabilidade probatória ou confiabilidade probatória, para falar do professor Geraldo Prado, ele fala de fiabilidade, né? Ou seja, você tem que torná-la fiável. E realmente, quando a prova está rompida, o juízo subjetivo que um juiz pode formar a respeito pode ser um juízo de desvalor. Olha aqui novamente a relação entre fato, valor e norma. Eu tenho o fato, por exemplo, a prova com a cadeia rompida, eu tenho o valor, aquilo que eu posso depositar como valor positivo ou desvalor. Então, se a cadeia está rompida, existe aqui uma possibilidade de conotação negativa em relação àquele elemento. E a norma que eu vou construir? A norma pode ser uma norma de exclusão da prova. A prova é uma prova ilícita, né? Então, vou excluir a prova daquele contexto. Então, o conceito e a definição, ela tem a relevância de você demarcar bem os conteúdos. Volvendo para a questão das ações autônomas de impugnação, por exemplo, né, para exemplificar com outros eixos, além da nulidade processual. As ações autônomas de impugnação, elas podem ser criminais ou cíveis. Das criminais que nós temos e aplicadas à nossa disciplina, existem o habeas corpus e também a ação de revisão criminal. Então, eu tenho aqui a possibilidade de dividir essas ações, de contornar bem, e dizer o seguinte, olha, temos ações processuais penais, cujo conteúdo é penal também, né? Então, qual a importância disso aí? Eu vou ter a possibilidade de identificar quais são os recursos que poderão ser manejados no âmbito dessas demandas, né? Uma ação de habeas corpus, ela não vai desafiar nunca uma apelação civil, né? Ainda que seja um habeas corpus com conteúdo civil. Ela não tem essa possibilidade. Então, se segue o trâmite do processo civil quando o conteúdo do habeas corpus for um elemento se segue-se o trâmite do processo penal quando o conteúdo central do habeas corpus for um elemento civil. Agora, quando eu me envolvo para o processo penal, eu tenho, por exemplo, a ação de mandado de segurança, que é uma ação civil com conteúdo penal. Então, a ação civil tem algumas questões interessantes. Primeiro, que os prazos devem ser contados de maneira corrida, né? Os prazos processuais penais, está em trâmite no órgão penal, são contados de maneira corrida. Mas o recurso contra uma sentença de mandado de segurança
é um recurso de apelação, né? É um recurso de apelação cível, né? Então, esses contornos iniciais para que se identifique, por exemplo, se a ação autônoma é civil ou penal e se o seu conteúdo é civil ou penal, são antecedentes necessários para a aplicação da consequência. Nem sempre está claro, tá? No âmbito do Supremo Tribunal Federal, se debateu em torno do agravo regimental, né? O agravo regimental, por exemplo, um processo civil, se a gente for lá para o CPC, está lá 15 dias. O processo penal, agravo em 5 dias, né? E os prazos? Se debateu sobre isso, ou seja, a coisa não é tão clara assim, é uma coisa controvertida. O agravo regimental é um recurso comum, hoje chamado de agravo interno, né? É um recurso comum aos diversos ramos do direito. Mas esse agravo, no âmbito penal, terá a forma de contagem, né? A fluência e a contagem será corrida, não será em dias úteis, né? Ao mesmo tempo, o prazo será reduzido. São coisas ambíguas, né, que a legislação não define, mas quais os critérios que eu tenho para aplicar os seus respectivos efeitos? Eu tenho que demarcar bem esses critérios. Eu demarco a partir do seu conceito, formando a definição, né? E geralmente é uma questão mais delicada, mais complicada, mas que não é impossível dissolver de maneira racional, né? Isso é que é o distintivo. A ideia de conceito, então, gente, está para a ideia de ordenamento, né? Ordenamento é matéria bruta, então o conceito está ali difuso, né? O conceito tem um leque para seleção de predicados. E aqui vai outra noção assim fantástica, que é a noção de predicados que a gente toma de Paulo de Barros Carvalho. Na verdade, eu faço uma distinção entre a teoria da relação e a teoria dos predicativos poliádicos. Mas há quem entenda que é a mesma coisa, né? Mas o que é um predicado? O predicado é aquele atributo, né? Aquele vocábulo que serve de atributo para seletar os conteúdos. Então, você pode relacionar diversas possibilidades de consequência a partir dos predicados. E como fazer uma espécie de diminuição da contingência. Todo o nosso trabalho tem o objetivo de restringir a contingência. E o que é contingência? A contingência está oposta à ideia de necessariedade. Então eu tenho a ideia de essencialidade, aquilo que deve ser, né? Ou pelo menos aquilo que tem um âmbito aleatório menor, um âmbito de risco menor, um âmbito de dúvida menor. Então necessariedade, a essencialidade, que está muito para o aspecto da natureza, mas que a gente aplica para o aspecto cultural. E temos a contingência, que é o aspecto de dúvida, o aspecto aberto, né, os aspectos de discricionariedade, né? Então, quando a gente contorna e procura definir melhor, o objetivo é justamente diminuir a contingência, né? Então, eu tenho lá teoria dos predicativos poliádicos, as coisas se relacionam, então um texto se relaciona com o outro, né? Um texto se relaciona com o outro do ponto de vista horizontal, as diversas leis, eu tenho que usar então critérios para escolher a lei aplicável, né? E elas também se relacionam do ponto de vista vertical. Então, a lei se relaciona com a Constituição. Queria aqui também mandar um abraço para todos os que me cumprimentaram, viu, gente? Obrigado por estar aqui comigo. Fiquem conosco aqui sempre pela manhã, das segundas, terças e sextas, né? Eu fico muito contente em vê-los aqui cedo, para que a gente tenha esse papo sobre assuntos que geralmente não se aplicam, né? O pessoal não tem um domínio sobre esses temas, e que vocês vão perceber que dominando os estudos vêm por consequência. Não sei se alguns sabem, mas os meus resultados eu obtive sem necessariamente estudar para obtê-los, né? Eles vieram por consequência. Até nisso a gente acaba aplicando no nosso dia a dia coisas que nós também pensamos no aspecto teórico. Então, por exemplo, alguns concursos públicos que eu fui aprovado, eu não estudei especificamente para o concurso público, eu não fiz um cursinho para concurso, sabe? Eu fui estudando em termos de tentar relacionar os conteúdos. E isso acabou me dando algum êxito. Algumas coisas assim até decorrem também da sorte. Por exemplo, antes de fazer concurso para juiz federal, eu passei nas funções de defensor público da União
e de promotor de justiça, e sempre trabalhei muito lá, né? Assim, onde eu passei sempre foi muito trabalho, nunca foi tranquilo, foi sempre uma sobrecarga, e eu tentava fazer da melhor maneira que o meu corpo suportava, né? Em termos assim, como tem energia, tocava para frente. Resultado, na Defensoria Pública, eu atendi muita gente que necessitava da parte previdenciária. Então, para vocês terem ideia, quando eu comecei na Defensoria Pública da União, era eu sozinho no órgão. Eu abria a porta, fechava, era uma casa alugada, não tinha quem varresse, então de vez em quando a gente mesmo tirava poeira, né? E para mandar um ofício, eu mandava espécie de ofício, eu mesmo fazia o ofício, entregava aos Correios a título de malote. Então foi o primeiro concurso da Defensoria e realmente o órgão era embrionário e precisava da pessoa arregaçar as mangas e fazer. Consegui uma sala no Fórum da Justiça Federal no Rio Grande do Norte e fizeram uma fila gigantesca para ser atendido. E assim, uma pessoa só para atender várias pessoas era realmente uma coisa bem difícil. Depois selecionei alguns estagiários que me ajudaram, foram muito fundamentais naquele período, né? E a gente ajuizou várias demandas. Resultado, do trabalho da Defensoria Pública, houve uma consequência que foi a sorte de cair na prova de juiz federal, uma questão previdenciária que eu acabei tendo domínio porque tinha um estudo anterior, mas principalmente porque atuei no dia a dia. E a questão da promotoria pública, né? A promotoria do Rio Grande do Norte, onde eu tanto aprendi criminal, as coisas foram acontecendo, né? Então, havia uma dedicação muito grande naquilo que você identifica como ponto inicial, né? Um contorno, e uma metodologia que eu aplico, como, por exemplo, algum filósofo vai aplicar no dia a dia, né? Qual a pegada do filósofo? Fulano tal parte daquele pressuposto de que o mundo é assim, né? O Hobbes, por exemplo, ele construiu a filosofia dele partindo de uma ideia de medo, né? Então, assim, a partir daí, ele construía toda a forma humana de um respectivo contrato social, né? Porque as pessoas se associam, ele justificava. Então, assim, também para obter êxito, foi muito fundamental para mim ter uma dedicação, tentar fazer bem feito aquilo que eu fazia trabalhando, aproveitar o tempo, né? Então, se eu puder dizer para vocês, assim, algo fundamental, é disciplina e aproveitamento de tempo. A gente está hoje aqui aproveitando nosso tempo, aquecendo o nosso raciocínio. Você não vai ficar restrito aqui só ao que eu estou falando, né? Aqui tem alguns professores que entraram, o Júlio Gomes, nosso amigo, ele sabe disso, onde a gente passou lecionando, por exemplo. Você vai lecionar a disciplina, você estuda aquele conteúdo para tentar passar melhor. Aquele conteúdo vai ser útil para um ponto de vista posterior, né? Você não perde porque está estudando. Então, na promotoria pública, eu atuei no júri, né? Passei muito tempo como promotor criminal e também tive a oportunidade de estudar no Rio Grande do Norte, fazendo uma especialização em processo penal. Tudo isso foi útil, porque teve uma questão complicada de penal na prova de juiz, né? Que acabou que era a cara daquilo que eu fazia no dia a dia. Então, na hora de fazer uma dosimetria, havia uma dedicação para fazer uma dosimetria bem feita, né? Sentenças complicadas, a gente tentava já fazer uma espécie de suma nas alegações finais do Ministério Público para que o juiz pudesse se basear, né? As pesquisas jurisprudenciais atualizadas. Então, todos esses aspectos eles são úteis para depois, sabe? E isso também foi objeto até bem na origem mesmo, assim, da minha faculdade. A gente também eu estudava antes de ter o conteúdo, né? Então, os meus professores hoje são meus colegas, eu leciono na UFAL, e eu tenho uma relação assim tão bacana com quem me ensinou, e eles sabem disso. A gente antes da aula eu já estava lendo alguma coisa ali no corredor, né? Chegava um pouquinho antes e ficava lendo, e isso acabou me dando alguma pré-compreensão a respeito do assunto, algum interesse para aprender mais, né? E assim, na hora da aula eu já chegava com dúvidas, né? Aquele aluno que incomoda às vezes, né? Mas eu acho que era muito mais agradável do que menos agradável, né? Então, quando eu falo, por exemplo, gente, precisamos definir bem no processo penal o conceito, isso é o que eu fazia, era a definição do conceito, no dia a dia. Então, quando tem, por exemplo, o processo no papel, o processo antes ele passa na nossa cabeça. Por isso que eu digo, olha, eu não falo mais que norma é imperativo, né? Isso é um equívoco. O imperativo é outra coisa. O imperativo é o que se externa a partir da documentação da norma, não é? Então, é um percurso que precisa ser bem descrito, né? Então, por exemplo, eu vou
condenar alguém, né? É necessária a condenação naquela hipótese concreta, não é hipótese de absolvição. Eu preciso demarcar bem esses conteúdos, né? Por qual razão eu cheguei à conclusão condenatória? Não pode ser um grande abismo. Então isso que a gente tem lecionado e especialmente escrito, que está tanto aqui no livro Curso de Direito Processual Penal, como também no curso online, para quem quiser ter uma aula bem organizada, né? Uma aula didática organizada, tem um curso online com material digital de 20 horas, certificação e tudo. Essa ideia é uma ideia que é essencial para você construir algo de maneira lógica. Não é à toa que nós cuidamos disso falando do construtivismo lógico-semântico, né? Quando a gente fala lógica, lógica é como se fosse ciência. Eu até quando gosto de falar sobre consciência, né? Assim, talvez por isso a minha menção aqui a Descartes, a Kant, né? Não assim enaltecendo o que seja de imperfeição nessas filosofias, que nenhuma delas vai ser assim, uma filosofia perfeita, mas enaltecendo os contributos que de fato tiveram. Então a gente fala consciência, é como se fosse você se envolver alguns aspectos estruturais do conhecimento humano que sem os quais você não vai adiante, né? Então, como se constrói um conhecimento humano? O conhecimento humano não é apenas você ser humano com o outro, é isso também. Mas é, sobretudo, você se perceber como um ser humano e perceber também as possibilidades de onde você pode chegar. Então, a possibilidade de chegada ela depende do ponto de partida. Por isso que é tão importante identificar o conceito no texto do direito positivo e a definição que seja construída com base em critérios de classificação, com base em critérios que evitem o arbítrio, né? Então essa relação assim com o nosso processo criminal é central, sabe, gente? Eu queria aqui agradecer os comentários, agradecer a participação, tá? O livro, para quem quiser, tá todo cuidadosamente feito, né? Com as proposições mais curtas, tem eixos para identificar alguns elementos de classificação, por exemplo, da originalidade da ação penal, como pega os assuntos que seriam assuntos assim que estariam apresentados de maneira menos didática e coloca na prática de uma forma mais acessível, e tem também um início de videoaula por capítulo, né, assim, tido como bônus para quem quiser. Então tá bem bacana, viu, gente? Eu quero agradecer aqui, tá, Mabel, a todos que comentaram e mandar um grande abraço, um beijo. E em breve a gente vai divulgar também a pessoa que vai ser sorteada em relação à participação na live inaugural, tá certo? A gente não está esquecido, porque não organizamos ainda. Então, um beijão. Sexta-feira, 6 da manhã. Então a gente vai ter intervalo aí, né, para descanso. Aí é o tempo de estudar. Beijo grande, viu? Tchau.